Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Maurilang Silvério 145. Falou, até mais. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Não é verdade, gente? Quem não conhece Ele está por fora. Se você não conhece Jesus hoje aqui, eu queria dizer que até hoje você perdeu o melhor da vida. Mas hoje você pode começar a aproveitar a vida do jeito que ela foi feita para ser aproveitada. Hebreus 11. Do versículo 8 em diante. Você abriu lá, Hebreus 11, do 8 em diante. Vamos orar mais uma vez? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, porque o Senhor nos adotou, nos deu uma família maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nós não somos órfãos. Temos um Pai que é Deus, que é o Senhor mesmo. Obrigado, Pai. O Senhor nos dá proteção, segurança, cuidado, carinho, alimento. O Senhor nos dá força, Deus. Obrigado. Nós queremos ser como o nosso Pai, queremos ser como o Senhor. Nós te amamos e te agradecemos porque o Senhor tem prazer e paixão em falar conosco. Obrigado porque o Senhor nos deixou as Escrituras, um instrumento do Senhor para nos tocar. Como é bom, Deus, te ouvir através da sua palavra. Como é bom estar aqui em família, louvar o seu nome. O Senhor habita em meus louvores. A gente pode testemunhar disso. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Atrai nosso coração. Seus anjos estejam aqui, cuidando de nós, à nossa volta. Quem tem que te ouvir nessa noite, que te ouça. Quem tem que ser tocado, que seja. Que a sua misericórdia seja, Deus, através da minha vida, na minha vida. Que eu preciso muito do Senhor para ser instrumento do que o Senhor quer fazer. E eu não quero ser nada além disso, um instrumento daquilo que o Senhor quer fazer hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. 11:8. Pela fé, dá uma cutucada aí. Pela fé, Abraão. Não é aqui não. É aí, desligou. Som. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o rei cobrou. Esse texto é muito rico. Nós poderíamos ficar o mês inteiro, mais ainda o ano inteiro, estudando
e fazendo pregações só sobre esse trecho que a gente leu. Mas, como já disse, esse ano nós vamos tratar sobre uma vida radical. Uma vida radical no sentido de raiz, no sentido da palavra radical que remete à raiz. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida radical. Uma vida que tem raiz, uma vida que tem fundamento, uma vida profunda, uma vida onde nós sabemos de onde nós saímos e onde nós estamos fundamentados e fixados. E nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre Abraão, criando raízes como Abraão criou. Eu queria começar a reflexão dessa noite perguntando para você fazendo a reflexão consigo mesmo, no seu coração, você e Deus, quem é você? Você saberia responder essa pergunta? Se alguém te perguntasse, quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe para que você vive? Por que você acordou hoje no domingo? Talvez você planejou alguma coisa para você fazer nesse domingo. Ontem talvez você pensou, amanhã é domingo, vou dormir até tarde, depois eu vou fazer um churrasquinho, depois eu vou na casa de um parente. Mas por que você levantou hoje de manhã? Por que você fez esses planos? Você saberia responder para você mesmo ou para alguém o que você está fazendo com a sua vida? Essa é a pergunta que é o nosso ponto de partida nessa noite. Quem você é? Por que você faz a faculdade que faz? Por que você trabalha no emprego que você trabalha? Por que você vem nessa igreja aqui ou na que você vai, ou se você não vai em nenhuma? Por quê? Da onde você tirou o seu estilo de vida? Quem te disse para vestir essas roupas que você veste? Quem te disse que você tem que falar do jeito que você fala? Quem te ensinou a ser desse jeito? Você sabe quem você é ou você só está seguindo o fluxo? Você só está seguindo a massa? Do tipo, cheguei nesse mundo, as coisas estavam assim, eu fui me adaptando. E aonde a vida me levou, eu estou indo, eu estou chegando. E aí a pergunta é, o que sustenta, o que suporta, o que dá consistência à sua vida? Ou será que a sua vida é uma vida insuportável? Ou será que a sua vida é uma vida insustentável? Aonde você não tem aquilo que te sustenta, por isso que a sua vida é insustentável. Aonde você não tem bases sólidas que te suportam, por isso a sua vida é insuportável. Quem você é? Quem você é? E eu faço essa pergunta porque a gente precisa entender por que criar raízes. Se a gente pensar no tempo onde a gente vive hoje, a gente vive no momento onde os sociólogos chamam de pós-modernidade. E talvez você já ouviu falar desse nome, mas nunca entendeu o que isso significa. Nós saímos da modernidade, estamos na pós-modernidade. É um tempo na história com algumas características bem específicas, e é um momento, como todos os outros da história, assim como a Idade Média, chamada muitas vezes de Idade das Trevas, assim como a Idade Moderna, a pós-modernidade, ela cria também, ela traz consigo uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Ela também é conhecida como modernidade líquida. Por quê? Porque tudo se dissolve muito facilmente. Os conceitos e os meios de se chegar a uma verdade absoluta, eles se dissolvem muito facilmente. E a pós-modernidade, ela vai dizer, ela traz consigo uma maneira de pensar a vida, uma cosmovisão, que vai dizer que cada jogo deve ser jogado segundo as suas regras. A pós-modernidade diz isso. Os filósofos da pós-modernidade dizem isso. Lyotard, Foucault, eles falam sobre isso. Cada jogo deve ser jogado segundo as suas regras. Isso quer dizer que dependendo da circunstância, eu relativizo as regras que eu uso para lidar com aquela circunstância. Eu não tenho fundamentos fixos que eu uso em toda circunstância. Eu tenho uma ética volúvel, eu tenho uma moral volúvel, eu tenho fundamentos volúveis.
A pós-modernidade, ela não nega a existência de uma verdade absoluta. A gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente ouve gente condenando a pós-modernidade porque não existe verdade absoluta. Não é bem assim. A pós-modernidade, ela não nega isso. Os filósofos pós-modernos, eles não negam isso. Existe uma verdade absoluta. O que se é dito é que nós somos incapazes de usar os meios certos para chegar a essa verdade. Então a verdade absoluta, ela existe. Só que eu não tenho como saber se essa ou é aquela é a verdade absoluta. Então eu não chego em lugar nenhum. Deu para entender mais ou menos? Se a verdade absoluta existe, mas eu não posso ter certeza de como chegar nela, então eu fico pulando de filosofia em filosofia, de ideologia em ideologia, de fundamento em fundamento, e eu nunca me fixo em um lugar. Mas nós temos a verdade absoluta. Nossa verdade absoluta é a nossa fé em Cristo Jesus, que é o próprio Deus que gera em nós, é a nossa convicção, e nada tira isso de nós. Esse é o grande milagre da salvação da vida cristã. Nós cremos absolutamente em Cristo. E como diz Leonard Ravenhill, ele fala que ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. Ou a Bíblia é 100% verdade, ela é o fundamento da nossa fé, da nossa vida, ou ela não vai mudar a nossa vida. Ou ela é absoluta ou ela é obsoleta. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Abraão, que é o pai da fé. Ele é chamado como o pai da fé. Alguém absolutamente certo daquilo que cria. Abraão também é tido e considerado por escritores seculares como o pai da contracultura. O Geraldo, ele tem um livro que ele ganhou e aí ele leu lá e ele falou para mim que ele ficou pasmo, porque era um livro secular e falava dos movimentos de contracultura, o movimento punk, o movimento hippie e todos os outros movimentos que surgiram como contra o sistema, contra aquilo que às vezes é chamado de establishment. E aí é dito que Abraão, ele é o pai da contracultura. Por quê? Por que Abraão é o pai da fé? Por que Abraão é o pai da contracultura? Porque foi ele quem recomeçou a construir história a partir da fé. Foi ele o primeiro que Deus chamou e falou: em ti, pela fé, eu vou mudar a sua história, vou fazer coisas através de você e nós vamos construir algo junto. Deus prometeu restaurar todas as coisas corrompidas pelo pecado através de Abraão. Quando a gente olha para o sistema hoje, o sistema, ele é inconsistente e ele é superficial. A maneira de viver hoje, ela é inconsistente e ela é superficial. Por quê? Porque as pessoas não se aprofundam naquilo que elas procuram. E isso permeia tudo na nossa vida. Você não consegue assistir um programa com mais de 40 minutos, você enjoa. Você não consegue ver um vídeo no YouTube com mais de 10 minutos, você já quer fazer outra coisa. E tudo a gente troca hoje. Troca de amigo, troca de roupa, troca de look, troca de ideologia, troca de tatuagem, troca de pele, troca de namorado, troca de marido. Nunca teve tanto divórcio como no nosso tempo. Tudo dá para trocar. Se aprofundar é uma coisa rara no nosso tempo. E se você quer ser um contra a cultura, se você quer ser alguém alternativo contra o sistema, é só você criar raiz. Porque o sistema hoje é você ser superficial. Você muda aqui, muda lá. Pagodeiro. O pai da Mel falou um negócio assim lá quando a gente estava na trilha. O que ia falar? Pagodeiro e sertanejo é tudo igual? Mais ou menos isso aí. Não teve nada a ver, mas tudo bem. Eu, na minha cabeça, eu achei que ia ter a ver. Só para você ficar ligado. Se a gente vive pela fé, se a gente cria raízes, esse é um chamado de Deus para a gente ser autêntico. Eu queria que a gente pudesse aprender com Abraão sobre como viver uma vida autêntica, sobre como criar raízes como Abraão criou. Por isso eu pergunto para você: você sabe por que você vive do jeito que você vive? Primeira coisa que eu queria refletir com você, sobre as raízes que Abraão criou. Abraão era alguém que tinha raiz na humildade. E essa é a nossa primeira lição com Abraão. Crie raiz na humildade. Versículo 8 diz
que sem saber para onde ia. Humildade é não confiar na sua própria inteligência. Muitos vão chamar isso de responsabilidade. A Bíblia chama isso de humildade. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão morou em tendas. Abraão chegou à velhice sem ver o cumprimento da promessa, mas esperando. Abraão criou raiz na humildade. Ele não confiava em si mesmo. Eu amo essa música que a gente cantou por último. Eu não confio mais em mim mesmo. A minha vida está nas mãos do Deus Criador. Isso é humilhante, gente. O cara passa a sua vida crendo em alguma coisa que durante 25 anos não acontece. O que a gente quer dar hoje? O que um pai de família quer dar para sua família? Estabilidade. O cara gasta a vida inteira morando em tenda, que nem um nômade, de um lugar para o outro. Abraão foi humilhado de todas as maneiras possíveis. O filho que Deus dá, Deus pede. Abraão foi humilhado. E Abraão criou raiz na humildade. E a minha pergunta para você é: como anda a sua vida? Como anda a sua vida? Por quê? Porque tem gente que vive se sabotando. Tem gente que vive criando fantasias acerca da sua vida, tentando provar para si mesmo que está tudo bem quando está tudo muito ruim. E sempre dá um sorrisinho amarelo para dizer que está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Está chorando, está triste, não dorme há dias, está tudo bem. Tem gente que vive se sabotando. Tem gente que vive fingindo para si mesmo, fingindo para os outros que está tudo bem. Não tem a capacidade de confessar, de assumir que as coisas não estão bem na sua vida. E muitas vezes sabem que as coisas não estão bem na sua vida. Às vezes você entrou aqui hoje desse jeito. Você finge que está tudo bem. Porque na verdade você não tem coragem de encarar os problemas da sua família, os problemas da sua vida pessoal. Você não tem coragem de assumir que você tem enfrentado dificuldades que você nunca enfrentou antes. Ou talvez algumas dificuldades que tem te acompanhado durante toda a sua vida. E você faz de tudo para que ninguém descubra como as coisas estão mal. Você precisa criar raiz na humildade. Se a gente quiser criar raiz, se a gente quiser ser autêntico, se a gente quiser crescer na fé, se a gente quiser que a nossa fé seja relevante, primeira coisa, a gente precisa criar raiz na humildade. E humildade precisa encarnar na gente. A humildade ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Abrir o coração. Encontrei o Gustavo essa semana. Aí falei: Gustavo, tudo bem? Estava saindo da igreja aqui, ele deu um grito. Oh! Olhei para trás, ele veio atrás de mim. Falei: como é que tá? Ele falou: tá tudo bem. Falei: como é que foi? Você veio na reunião de oração terça-feira? Eu vim. Todo mundo só chorou. Vamos fazer os pedidos. De repente, na hora dos pedidos, não tinha pedido, só tinha choro. Tinha umas 8 pessoas, todo mundo chorando, rasgando o coração. E por isso provando do consolo dos irmãos. Venha na reunião de oração, terça-feira, 7 horas da noite. Mas a gente precisa criar raiz na humildade. Tem gente que se ilude, tem gente que se ilude, tem gente que se defrauda. Que a sua vida é uma ilusão, a sua vida é uma fantasia. Tenta se convencer o tempo todo de que tudo está bem. É gente que inventa suas próprias mentiras e mente tanto que ela mesma começa a acreditar nas suas mentiras. Sabe quem que é expert em fazer isso? Começa com S. Capetão, né? Sabe o que o diabo faz? Ele tenta criar tanta coisa ao seu redor que é falsa, para tentar convencer você de que você não tem problema nenhum, ao ponto de que você não precisa realmente tratar os seus problemas. Aí, o diabo, eu li uma vez isso e eu nunca esqueci. O diabo, ele é o envernizador. Ele mete o verniz. Aquela madeira está podre, cheia de cupim. Sabe o que ele faz? Ele mete o verniz lá. E aí você usa normalmente como se não tivesse cupim nenhum, como se não tivesse podre, até o momento onde
aquilo lá quebra na hora errada, no momento errado, com coisas em cima que não deveriam estar lá porque está podre. O que o diabo faz com a gente, o que ele tenta fazer com a gente é isso. Ele tenta nos iludir. O Apocalipse diz que o diabo ele é o sedutor. Ele tenta nos seduzir, nos convencer de que não tem problema nenhum com as coisas na nossa vida. Porque se a gente acreditar que as coisas não precisam ser resolvidas, a gente não vai se render a Cristo, a gente não vai se prostrar a Cristo, a gente não vai reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa pobreza, a nossa dependência de Deus. E a gente não vai se colocar como quem precisa dele e depende dele para todas as coisas. Que áreas da sua vida você já assumiu para você mesmo que elas precisam de uma intervenção divina? E você começou, que nem Jacó, a lutar com Deus para que Ele mudasse a sua história. Que áreas da sua vida você já fez isso? Que áreas da sua vida você ainda finge que está tudo bem? Você precisa criar raiz. Gente, nós vamos criar raiz na humildade. Não dá para você nunca mais esquecer que todo e qualquer novo projeto que você tem para você depende da orientação, da graça, da provisão, do cuidado e da aprovação de Deus. Todo e qualquer projeto da sua vida, ele precisa ser aprovado por Deus. Senão a gente começa a construir coisas insustentáveis. A gente é chamado para construir a nossa história com o Eterno Todo-Poderoso. Deus tem uma vontade para mim e para você. Ele tem coisas que Ele sonhou para nós. Mas a gente só prova disso através da humildade. Porque Deus, Ele dá graça para quem? Ele dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos. O que você está fingindo na sua vida para você mesmo que está tudo bem? E que está podre? E que está precisando de um reconhecimento, de uma humilhação, de uma rendição. Deus, vem e toca essa área da minha vida, porque só o Senhor para mudar. Nós temos que sair do salto, gente. Perder a pose um pouco. Borrar a maquiagem. Rasgar a calça. De dobrar o joelho. Sujar. Meter a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Eu não consigo entender como a gente quer construir uma vida. E às vezes a gente olha para a igreja e a gente olha para alguns lugares onde tem gente que sabe tudo sobre a Bíblia. Mas você não vê quebrantamento. Gente, não dá para a gente construir a nossa vida com Cristo sem uma atitude de humildade e rendição. Deus, a minha vida é inteira do Senhor. Tudo que é meu precisa do Senhor. Deus tinha um plano para Abraão. Deus tinha um chamado para Abraão. Deus tinha sonhado coisas na eternidade para Abraão. E Deus humilhou Abraão. Você precisa criar raiz na humildade. Você nunca mais pode esquecer que para qualquer projeto que você vai começar na sua vida, você depende da graça de Deus. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Essa semana eu tenho clamado intensamente por organização. E uma das coisas que Deus falou comigo é que às vezes a gente fica muito ansioso porque a gente é desorganizado. E eu tenho falado, Deus, tem misericórdia de mim, me dá organização. Tenha misericórdia de mim, eu preciso de me organizar. Eu preciso organizar o meu dia, eu preciso organizar minha rotina, eu preciso organizar as minhas visitas, eu preciso organizar o meu estudo bíblico, eu preciso organizar minha vida de oração, a minha disciplina. Deus, eu preciso me organizar e Deus tem dado graça. A gente precisa reconhecer, a gente precisa quebrar o nosso coração. Humildade. A W. Tozer diz, tudo está errado até que Deus endireite. Tudo está errado até que Deus endireite. Ser um pecador não é um simples conceito filosófico. É uma realidade. É uma realidade. O pecado precisa afetar a nossa vida. Nós precisamos viver quebrantamento. A gente precisa criar raiz nisso. Segunda coisa que eu reflito sobre a história de Abraão. Abraão foi peregrino. A gente leu no texto, porque ele havia criado raízes. Parece incoerente, né? O cara criou raízes e ele é peregrino. Ele criou raízes. E quando a gente olha, ele criou raízes não só para ele mesmo, mas ele passou um legado para 2 gerações.
aquilo que era fundamento da vida de Abraão, ele passou para as 2 gerações. A Bíblia diz que o seu filho e o seu neto, Isaac e Jacó, viveram o mesmo estilo de vida que Abraão. Abraão foi peregrino porque ele criou raízes. Mas onde que Abraão tinha raiz? Aonde que Abraão tinha criado as suas raízes? Abraão tinha criado suas raízes na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele construiu sua vida a partir do que Deus um dia falou que ia fazer na vida dele. E a segunda coisa para a gente refletir nessa noite, a primeira coisa é, nós precisamos criar raiz na humildade. Nunca mais esquecer que nós dependemos de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Tudo na minha vida eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso ir para São Paulo essa semana, renovar meu passaporte. E aí rolou a ideia, fiquei sabendo que o Marcelo estava aqui, ia voltar. Falei com ele, falei, cara, dá para voltar com você? Ele falou que dá, mas depois eu já fui para o banheiro, tomar banho, eu falei, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser, eu vou outro dia. A ideia é maravilhosa, mas Deus, eu dependo do Senhor, Deus. O Senhor que manda na minha vida. Aí eu tive a ideia de convidar uma pessoa para ir comigo. E aí eu falei, Deus, a ideia é maravilhosa também, mas o Senhor que sabe. Segunda coisa, criar raiz na humildade. Segunda coisa, crie raiz em uma palavra específica de Deus para sua vida. Cria raiz numa palavra específica de Deus para sua vida. Você precisa receber palavra específica de Deus. Tem coisa que Deus fala no nosso coração e que é só para a gente. Você precisa disso. O que norteia a sua vida? O que norteia a sua vida? Se você entende que você mesmo não tem condição de definir quais são as melhores metas, a melhor metodologia, como chegar, o que fazer, como viver, você precisa de alguém que te oriente. Por isso você precisa criar raiz. Crie raiz em uma palavra específica que Deus te deu. Em palavras específicas que Deus te deu. Abraão criou raiz na palavra que Deus deu para ele, que está lá em Gênesis 12. O que Deus falou para ele? Deus falou para ele pelas 5 coisas. Lá em Gênesis 12, Deus falou para ele, sai de casa e começa a andar, que no caminho eu vou dizer para onde que você vai. Só sai de casa, no caminho eu te falo para onde é que você vai. Bom? Depois Deus falou, eu vou criar um país através de você. Depois Deus falou, eu vou te abençoar e te dar um nome grande. Eu vou fazer bem a quem te fizer bem. E eu vou fazer mal a quem te fizer mal. Você está sob minha proteção. E Deus disse a ele, quem andar com você vai ser bem falado ao redor do mundo. Deus chegou e falou, ó, tem uma palavra para você. Tem coisa que eu quero fazer na sua vida, é isso aqui. Tá. Constrói a sua história em cima dessa palavra. Constrói a sua história a partir disso que eu ministrei no seu coração. A esposa de Abraão, ela era estéril. Ela passou 25 anos sem engravidar. Abraão e a sua esposa estavam na terceira idade. Ela na andropausa, ela na menopausa e ele na andropausa, quando Deus cumpriu a promessa. Romanos diz o seguinte, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Gente, isso é muito doido. Esperando contra a esperança, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu quero uma palavra do meu Criador. Eu quero saber por que Deus me fez nascer nesse planeta aqui. Ele tem razão. Ele tem motivo para a minha existência. Ele tem significado para a sua vida. Ele tem palavra específica para mim e para você. Quando a gente olha para a Bíblia inteira é para mim e para você. Outro dia eu mandei um versículo para a pessoa falou assim, isso é uma palavra específica para mim? Eu falei, minha filha, toda a Bíblia é uma palavra para você. Tá? Medite e pratique na sua vida. Eu falei, não, mas é isso mesmo, a Bíblia toda é uma palavra para você. É para todos nós, se aplica a todos nós. Mas existem algumas coisas que Deus fala no nosso coração.
E em cima dessas coisas nós temos que construir nossa vida. Você lembra das promessas que Deus fez para você um dia? Você lembra daquilo que Deus falou com você? Ó, eu quero fazer isso na sua vida, na sua história. Aquilo que Deus gerou no seu coração. O sonho que Deus gerou no seu coração. Quando eu olho para isso aqui, eu lembro de 9 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, e Jesus me chamou e falou: meu filho, você vai ser pastor. A conversão, meu chamamento, tudo junto, um dia depois do outro, no acampamento. Jesus me chamou para ser pastor. Eu nunca duvidei do meu chamado. Já quis largar ele, mas nunca duvidei. Você precisa de palavra específica para a sua vida. Palavra em cima da qual você vai construir a sua história. Eu gastei os últimos 9 anos construindo tudo em cima daquilo que Jesus falou para mim. Você vai ser um pastor. Eu tenho te chamado para viver um ministério comigo. Você vai viver um pastor. Você vai ser um pastor. Eu tenho sonhos para você. Eu quero usar a sua vida. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero curar pessoas. Eu quero ministrar pessoas através de você. Quantos aqui Deus já não falou isso? E enterrou o chamado? Quantos aqui Deus já não deu sonhos? E foi tudo esquecido e deixado para trás? Você lembra o que Deus falou que ia fazer através de você? Você precisa agarrar nessa palavra. Você precisa construir a sua história em cima de uma palavra específica de Deus. Abraão fez isso. Se você olhar para cá, se você olhar para as pessoas à sua volta, se você ouvir os testemunhos e o que Deus tem feito no nosso meio, nós somos aqui o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. Porque a promessa que Deus fez para Abraão é que na descendência dele, através da descendência, Deus ia criar uma nação. E através da descendência dele, o nome dele ia ser engrandecido. E através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Não é no nome de Abraão, é no nome de Jesus, que é descendente de Abraão. Nós somos aqui, a minha vida é transformada, eu fui chamado, você foi chamado, a sua vida tem sido transformada por causa da promessa que Deus fez para Abraão, que se cumpre em Jesus e continua a se cumprir na nossa vida. Você precisa agarrar a palavra específica que Deus deu para você, olhar para ela e falar: Deus, é isso que o Senhor tem para mim, o diabo não vai tirar de mim, os problemas não vão tirar de mim, eu vou viver os teus sonhos, Deus, na minha vida. Você precisa de uma palavra específica. Se você nunca provou isso, eu quero te desafiar a clamar por isso. Com a certeza de que se você pedir, Deus vai te dar. Pede para Deus. Se você nunca provou disso, pede para Deus: Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma direção. Em cima do que eu devo construir a minha vida. Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado, minha vocação? Por que eu estou nesse mundo ainda, Deus? Qual é o seu propósito? O que eu sou dentro do corpo? Dentro do corpo de Cristo? Para que eu estou nessa sociedade? Por que tem esse vizinho do meu lado? Deus, por que o Senhor me deu esses filhos? O que o Senhor vai fazer na vida dos meus filhos? Qual é a profissão que o Senhor sonhou para eles? Quais os dons que o Senhor tem para eles? Eu quero contribuir como pai para abençoar os meus filhos no chamado deles. Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção. Nós temos que construir a nossa vida em cima de uma palavra de Deus. Gente, desde o começo do seminário, uma das coisas que eu não consigo aceitar é quando tem gente que pega a Bíblia e faz da Bíblia um livro de regras e de ética e de moral em cima da qual nós vamos construir a nossa vida do nosso próprio jeito, excluindo totalmente a parte mística dessa relação com Deus, onde nós temos experiência com Deus, onde Deus fala comigo, onde Deus me toca, onde Deus me mostra o que Ele quer de mim. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos provar de Deus. Sabe o que a Bíblia é? É a coletânea de experiências que pessoas tiveram com Deus, para poder te motivar e te fazer crer de que Ele quer fazer na sua vida também. Você precisa de uma palavra e criar raiz nessa palavra. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. É impossível pensar nisso sem lembrar de Maria, mãe de Jesus. Porque o Evangelho diz que quando o anjo chega e fala para Maria que ela vai dar à luz um filho e tudo mais, a Bíblia diz que ela guardava essas palavras no seu coração. Maria guardava todas essas palavras no seu coração. Você precisa pegar o que Deus falou com você, tirar a poeira, passa o espanador
Volta, pede para Deus lembrar. Você precisa viver, você precisa sonhar. Outra coisa que Deus me chamou de uma maneira muito específica, eu quero que testemunhe algumas coisas da minha vida para te motivar. Numa madrugada, há uns 5 anos atrás, orando na sala de casa, Deus falou comigo sobre o ministério de João Batista. Ele falou: filhão, tá vendo aí João Batista? É isso que eu tenho para você. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Cuidar de família desestruturada. Essa é outra palavra específica que Deus deu para mim. Ele falou: isso aí vai ser algo que vai fazer parte do seu ministério. Outra coisa que eu gosto demais: despertar paixão nas pessoas. Despertar paixão nas pessoas por Jesus. Vocês conseguem ver isso aí acontecendo através da minha vida? Levanta a mãozinha aí. Que bom. Tá vendo? Vale a pena. Foi 9 anos atrás. Você tem que ter paciência, mas vale a pena você criar a raiz em cima da palavra que Deus te deu. Esses dias atrás, durante um bom tempo da minha caminhada, a única coisa que eu achava importante era a oração. E eu não entendia tanta importância da leitura bíblica. Eu era apaixonado por oração, e a oração, nós vamos orar e jejuar, e Deus vai fazer. E Deus fez muita coisa. Mas eu não entendia como a Bíblia era preciosa. E de um tempo para cá, Deus começou a me revelar a importância da Bíblia, e eu tenho me apaixonado mais pela Bíblia. E de um tempo para cá, Deus falou comigo em cima de um versículo, lá de Eclesiastes, que fala assim: aquele que agrada a Deus, Deus lhe dá conhecimento, prazer e sabedoria. Deus falou para mim: filho, eu quero te dar conhecimento. Isso mesmo, continua a buscar minha presença, busca oração, mas se abre, eu quero te dar conhecimento. Eu falava: Deus, eu não preciso de conhecimento, só preciso do poder do Senhor, da unção, né? Nem parece ser que eu sou presbiteriano. Mas Deus chegou e falou: filho, eu quero te dar um presente, eu quero te dar conhecimento, se abre para isso. E desde lá Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muita coisa nova. Você precisa construir sua vida em cima de palavra específica de Deus. Eu queria por último dar um testemunho muito legal do Lucas. O Lucas Bobato, ele se formou comigo no seminário, só nós dois nos formamos. E o Lucas disse que o Lucas fugiu do chamado dele durante um bom tempo. E aí, fugindo do chamado ministerial dele, Deus deu um tombo de cavalo e um tombo de moto para ele. Numa perna ele fez uma cirurgia, na outra ele fez 17. Agora ele vai ter que fazer outra. E ele é manco. E ele é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Ele é muito alegre. Ele foi meu irmão no seminário, nas crises, nas doideiras e tudo mais. E me abençoou demais. E ele disse que um dia ele, logo depois da cirurgia, ele estava lá de cama, tudo. E ele estava um dia deitado no sofá da casa dele. E aí ele estava lá triste, angustiado. E falou: Deus, eu estou aqui, deitado nesse sofá, manco. O meu pai está aqui, ó. Meu pai tem uma vida financeira boa, eu podia estar desfrutando de tudo que meu pai tem. Meu pai é bem de vida, eu estou aqui, manco, nesse sofá, com essa perna aqui, com os ferros na perna. E aí Deus falou com ele: Mateus capítulo tal, versículo tal. Ele foi lá, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e lá estava escrito assim: é melhor entrares manco na vida eterna do que seres lançado perfeito no inferno. Falou: tá bom, Jesus. Nós precisamos provar disso, gente. Nós precisamos provar de palavra específica de Deus. Você precisa buscar isso, porque Deus quer fazer isso comigo e com você. O nosso Deus é íntimo, Ele é pessoal, Ele é individual, Ele quer ter intimidade com você. Amém? Amém. Abraão criou raiz na humildade. Abraão criou raiz numa palavra específica que Deus deu para ele. E Abraão criou raiz na amizade com Deus. Segunda Crônicas diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, que diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Abraão ficou conhecido como amigo de Deus. Isaías também diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago também diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus.
se nós queremos se achar, se nós queremos nos achar na nossa vida, na nossa história, descobrir quem nós somos, para onde nós estamos e nós não saber de onde a gente está indo, nós precisamos criar raiz. Criar raiz na amizade com Deus. Quando a gente pensa em conhecer alguém, o que vem à sua mente? O que você acha que você precisa para você conhecer alguém? Pensa aí. O que você acha? Estar junto, conversar. O que mais? Olha a pérola do Daniel. Ontem eu estava no casamento do Matt, finalmente, depois de 4 anos de namoro, deu o primeiro beijo no altar. Doido, né? Deu o primeiro beijo. Na hora que diz, pode beijar a noiva, ela que beijou ele. Agarrou o pescoço dele, vem cá. E deu uma bitocona. Vocês tinham que ver, gente. Chamaram até o reverendo Arthur lá na frente. Os pastores presentes todos, eu estava levantando. Aí o Matt, para dar umas aulas, falou assim, chama o reverendo Arthur. Eu era reverendo Arthur. Fui lá na frente orar também. Eu estava lá com ele no casamento. Eu falei aniversário umas 3 vezes já. Estava com ele no casamento. E ele havia falado de mim para alguns amigos dele. E ontem uma dessas pessoas que ouviu falar de mim disse, cara, nós temos que pegar uma garrafa de café e sentar na mesa. Eu não conhecia ele. Ele falou, cara, nós precisamos pegar uma garrafa de café e sentar na mesa. Para a gente se conhecer. Eu falei, beleza. Tem gente que às vezes é isso, você precisa tomar um café junto e gasta tempo. Outra pessoa que estava lá no casamento ontem me convidou para tomar um café hoje cedo. Nós vamos tomar um café na Saint-Germain. Fui convidado. Não paguei nada. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. Chegou uma hora da conversa que essa pessoa falou assim, nossa, a gente poderia gastar muito tempo conversando sobre essas coisas. Porque houve uma identificação muito grande. Às vezes é comer junto, né? Às vezes a gente precisa comer junto, ter momento de alegria. Depois da trilha do Tupava que nós fizemos essa semana, saímos terça-feira daqui e voltamos na quarta. Nós andamos 30 quilômetros de terça para quarta. Andamos 12 horas. Andamos 2 horas à noite, só que fala leite ligado. Muita diversão, né, Bruno? Depois daquela trilha eu pensei, eu preciso levar os meus meninos que eu discipulo para vir fazer essa trilha. Porque você tem muito tempo para conversar sobre tudo. Até na hora que você não tem papo, flui papo. E foi um tempo de criar muita intimidade com as pessoas. Pelo menos eu senti isso. Conversei algumas coisas que nunca tinha conversado. O que a gente precisa para criar intimidade, para criar amizade com Deus? Gente mais antiga, sei lá, que tem mais de 25. Gente que tem mais de 25. Diria o quê? Para você conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal. Um saco de sal. Por que comer um saco de sal com a pessoa? Leva tempo e é ruim, né? Eu acredito que é por causa dessas duas coisas. Nós vamos fazer a teologia do saco de sal. Conhecer alguém demanda tempo e demanda principalmente, e eu acredito que é principalmente, sofrer junto. Levar o fardo junto. Além do pai da fé, Abraão ele também recebe o título de amigo de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Você lembra o que Jesus fala para Paulo quando ele aparece para Paulo em Atos 9? Por quê? Ele fala outras coisas também, né? Mas o que Jesus fala que vai ensinar para ele? Eu vou ensinar para você o quanto vale sofrer pelo meu nome. Mas que promessa, hein, Jesus? Acabei de converter, o senhor já me conhece. Né? Foi igual converti, já chamou para ser pastor. Poxa vida. Isso aqui que você gosta de mim mesmo?
Em outras palavras, Jesus estava falando: eu vou te transformar em meu amigo. Eu vou te transformar em meu amigo. Quando a gente olha para Filipenses, Paulo começa no capítulo 3 e fala assim: eu considero tudo como perda, tudo como esterco, comparado ao sublime conhecimento de Cristo Jesus. E aí ele fala assim: considero tudo como perda, para que, sendo achado em Cristo e não tendo justiça própria, conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo estava com o coração escancarado para ter a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Essa pessoa que eu estava tomando café da manhã junto hoje, falou assim que há um tempo atrás, que uma outra pessoa que fazia parte do ministério pisou na bola, fez umas coisas erradas, e aí jogaram no ventilador, e aí ficou mal falado tudo, e esse cara não tinha feito nada. E aí ele disse que ele começou a falar: Jesus, eu estou sendo maldito, eu estou sendo mal falado pelos pecados de outra pessoa, eu estou sofrendo as consequências do pecado de outra pessoa. E ele disse que naquela hora o Espírito Santo falou com ele: não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que ele experimentou? Sofreu as consequências do pecado de outro? Não tem como a gente virar amigo de Deus se a gente não estiver disposto a sentir o que Ele sente, a provar o que Ele prova. Por isso que a Bíblia fala da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Para você criar raiz na amizade com Deus, você precisa sofrer com Ele. Deus quer dividir o coração dele com você. O David Wilkerson, ele fala assim, de um batismo de angústia, que a igreja precisa provar de um batismo de angústia, querendo significar que a gente não se incomoda nem um pouco com o pecado à nossa volta. As coisas que ferem o coração de Deus muitas vezes não fazem nada com a gente. E a gente diz que ama Deus, mas aquilo que machuca Deus não machuca a mim. Que tipo de amigo é esse? Que você vê sofrendo e passa por ele. Você vê chorando e não mexe com você, não te comove. Para a gente criar raiz na amizade com Deus, a gente precisa sofrer com Ele. A gente precisa sentir a dor que Ele sentiu, experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Você está disposto? Porque você fala: Deus, muda a minha vida, eu quero ser como Jesus. Você canta com força, é até bonito na hora aqui. Simples como Jesus, eu quero ser como Jesus. Aí na hora que Deus começa a mandar aquela bomba, você começa a ser injustiçado, você mete a boca no trombone, você fala mal, você chega e busca a sua própria justiça. E aí Deus vai: peraí, meu filho, você não queria ser igual a Jesus? Você não queria ser humilde? Você não queria aprender a comunhão dos meus sofrimentos? Tem um coração igual ao meu? Eu estou fazendo você passar pelo que Jesus passou. Estou querendo transformar o seu coração, o seu caráter. Estou querendo mudar a sua história. O que está acontecendo? Você está afim da comunhão dos sofrimentos de Cristo? Sofrer porque é indiferente a você? Vamos analisar o processo de formação do amigo de Deus. Vou citar mais uma vez a W. Tozer. Ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Quanto tempo Abraão viveu com Deus esperando a promessa? 25 anos. O quanto Abraão sofreu com Deus? E aqui eu quero falar de 3 coisas que Abraão sofreu. Partindo do princípio de que para a gente criar raiz na amizade com Deus, nós precisamos de tempo e nós precisamos sofrer com Ele. Nós precisamos sofrer junto com Deus. O quanto Abraão sofreu? Primeira coisa que Abraão sofreu: esperando o cumprimento da promessa. Tem coisa na sua vida que você sofre porque você está esperando acontecer e não acontece de jeito nenhum? Às vezes é a melhoria, a provisão financeira. Às vezes é a conversão de alguém da sua família. Às vezes é alguma doença que você não aguenta mais sofrer por causa daquelas dores. Abraão esperou 25 anos, gente, o cumprimento da promessa. A promessa que ele só começou a ver se concretizar, mas ele não viu concretizada. Ele só começou a ver. É só o começo, através do filho dele. Porque ela só ia se concretizar e está se concretizando aqui agora na gente, através de Cristo. Segunda coisa que Abraão sofreu. Primeira coisa, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Segunda coisa, a renúncia do filho.
A gente sabe que Abraão sentiu luto por 3 dias, porque Deus pediu para ele: Abraão, oferece seu filho como sacrifício a mim. Oferece seu filho como sacrifício a mim. A Bíblia diz que durante 3 dias eles andaram até o monte, Abraão e seu filho. Abraão com Isaac subindo até o monte, durante 3 dias de caminhada. Eu imagino o luto de Abraão durante esses 3 dias, sabendo que ele ia ter que sacrificar o próprio filho, e o filho dele seria morto. Sentindo o luto do pai, que teve o seu filho assassinado, e só depois de 3 dias ressuscitou. Abraão sentiu o coração do pai. Abraão sentiu o que Deus sentiria. Ele sofreu junto com Deus. A renúncia do filho, quando ele chega lá na hora, sentindo a dor de Deus, por ter que sacrificar o seu próprio filho, assim como Deus faria, o anjo aparece e Abraão não precisa mais fazer isso. Abraão sofreu esperando o cumprimento da promessa. Abraão sofreu a renúncia do filho. E eu acredito que essa é a pior dor que Abraão viveu, essa terceira dor. A incapacidade de proporcionar estabilidade para sua família. Porque só quem é pai de família sente o peso de ser o líder da casa. Só o homem que é pai de família, que tem filho, que tem esposa, entende o peso. Eu acho que eu entendo um pouquinho por ter gente nos meus ombros, mas eu acho que nem se compara com o que eu vou sentir quando eu tiver uma família para cuidar. Abraão tinha sobre os seus ombros o peso de liderar uma família e a incapacidade de proporcionar estabilidade. Eu acredito que esse era o fardo mais pesado que Abraão teve que lidar. Por quê? Porque ele passou a vida morando em tendas. Casa própria? De jeito nenhum. Que mané casa própria? Você vai ser nômade. Estabilidade financeira, você não sabe para onde você vai. Você não sabe com o que você vai sobreviver lá. Sara, vai ter cozinha dos sonhos não, Sara. Nem adianta. Nem adianta querer decorar, que não vai ter. Os filhos mudando toda hora. Que estabilidade que tinha. Sem a certeza do que seria no outro dia. Aí a Sara chega lá: Abraão, o que nós vamos fazer? Ele fala: não sei. O que mulher mais procura no homem é segurança. Não é verdade, mulherada? Aí você chega lá: Abraão, você é um homem de Deus, o que nós vamos fazer? Não sei. A hora que Deus vier falar, nós vamos fazer alguma coisa que Ele vai falar, mas Ele não falou ainda. Imagina a pressão que Abraão tinha. Maridão, relaxa, viu? Você tem que viver por fé, filho. Você tem que criar raiz na palavra específica de Deus e esperar por Ele. Você precisa ser amigo de Deus. Se você não for amigo de Deus da sua casa está perdida. E Abraão sofreu. Abraão gastou tempo e criou raiz na amizade com Deus. Sofra as dores. Você está sendo transformado em um amigo de Deus. Abraão levou a vida toda para isso. Paulo só começou a pregar depois de 10 anos de convertido. Por isso eu quero te motivar. Eu quero te motivar a calcular, a planejar, a olhar para a sua vida. Jesus fala que ninguém que vai construir alguma coisa começa sem calcular o quanto isso vai custar. E Jesus está falando isso porque Ele está falando sobre o custo do discipulado. Parecia um rapper agora. Jesus está falando sobre o custo do discipulado. Presta atenção. Jesus devia contar umas piadas assim na pregação também. Parábolas. Jesus está falando sobre o custo do discipulado, sabe por quê? Ele está falando: se você vai me seguir, começa a calcular. Porque não tem outro jeito se você não for entregar tudo que você tem, tudo que você é para andar comigo. E eu quero dizer para você, se for para seguir Jesus sem criar raiz, você vai morrer no meio do caminho. Você vai morrer na praia. O chamado para seguir Jesus, o chamado para ser autêntico, para descobrir quem você é um chamado para a vida toda. Uma música que tem falado comigo é a música do livro de Sprague Roach, que chama Uma Vida Inteira. Uma vida inteira. E eu queria que você, por mais novo que você fosse, 14 anos, 15 anos, ou talvez 50, 60 anos, Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos, para construir algo com Deus. Nunca é cedo ou tarde demais, mas o chamado de Deus para nós é para que a gente possa viver uma vida relevante, autêntica, com fundamento, com estabilidade, com raiz. E eu queria te convidar nessa noite
Você não se conformar ao sistema no qual a gente vive hoje. Você ser um careta. Você ser um velho. Alguém que tem fundamentos insubstituíveis. Alguém que não muda o tempo todo de base. Alguém que não tem uma ética flexível, igual o elástico da cueca. Hoje eu estou caprichando nas comparações. Crie raiz na humildade. Crie raiz na palavra específica de Deus para sua vida. Crie raiz, gaste tempo. E eu falo crie raiz porque tem que criar raiz mesmo. Você tem que gastar tempo nisso, insiste nisso. Insiste nisso. Às vezes eu dobro o joelho aqui na igreja e falo, Deus, o Senhor me deu essa igreja aqui. O Senhor me chamou, Deus, então o Senhor vai me usar. Deus, eu não vou abrir mão desse negócio. Deus, eu quero que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser um homem que tem intimidade com o Senhor. Eu quero, Deus. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Minha vida inteira vai ser construída em cima disso. A qualquer custo. Crie raiz na amizade com Deus. Crie raiz nessas coisas. Você vai descobrir quem você é. Você vai construir uma vida autêntica, com fundamento, com sentido. Uma vida onde você vai se sentir completo, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Naquilo que Deus planejou para você. Amém? Vamos orar?